Nunca revelei a ninguém, nem mesmo a minha própria filha, que minha empresa faturava mais de 2 milhões de reais por ano. Ela sempre acreditou que eu era apenas um simples comerciante, dono de uma pequena loja no bairro, vivendo de forma modesta. Nunca imaginei que esse segredo seria colocado à prova da maneira mais inesperada possível. Até o dia em que Marina, minha filha única, me ligou dizendo que iria se casar. Ela estava radiante, feliz como nunca vi antes. O noivo era Felipe, um rapaz que conheci apenas algumas vezes, sempre educado, bem vestido, claramente vindo de uma família com posses. Marina me disse que os pais dele queriam me conhecer melhor, que haviam marcado um jantar em um dos restaurantes mais caros de São Paulo. Foi então que uma ideia surgiu em minha mente. Decidi fazer um teste. Queria ver como aquelas pessoas me tratariam se pensassem que eu era apenas um comerciante pobre, alguém que mal conseguia pagar as contas. Queria descobrir se minha filha seria aceita pelo que ela era, ou se seria julgada pelas posses do pai. O que aconteceu naquela noite revelou muito mais do que eu poderia imaginar sobre o verdadeiro caráter das pessoas. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Carlos Rodrigues, tenho 62 anos e construí minha vida do zero. Nasci em Carapicuíba, na periferia de São Paulo, filho de um metalúrgico e de uma costureira. Cresci vendo meus pais trabalharem até a exaustão para colocar comida na mesa, para pagar o aluguel de nossa casa simples, para me dar uma educação minimamente decente. Aos 15 anos, comecei a trabalhar como entregador em uma loja de materiais de construção. Acordava às 5 da manhã, estudava à noite, dormia pouco. Aos 18, consegui um emprego melhor como auxiliar de depósito em uma distribuidora. Foi lá que aprendi tudo sobre logística, sobre gestão de estoque, sobre relacionamento com fornecedores. Aos 23 anos, com o dinheiro que juntei durante anos, abri minha primeira loja. Era minúscula, numa rua sem movimento, vendendo ferramentas e materiais básicos. Trabalhava sozinho, de segunda a sábado, das 7 da manhã às 8 da noite. Nos domingos fazia a contabilidade à mão, planejava compras, organizava o estoque. Casei-me aos 25 com Vera, uma professora de escola pública que conheci num curso noturno de administração. Ela era linda, inteligente, sonhadora como eu. Um ano depois, Marina nasceu. Vera faleceu quando nossa filha tinha apenas 7 anos. Vítima de um câncer agressivo que não deu tempo para tratamento adequado. Desde então, criei Marina sozinho. A loja cresceu devagar, mas consistentemente. Depois de 10 anos, abri uma segunda unidade. 5 anos depois, a terceira. Comecei a trabalhar também com distribuição para pequenos comércios, depois para construtoras. Aos 40 anos, já tinha 6 lojas e uma rede de distribuição que atendia toda a zona oeste de São Paulo. Hoje, aos 62, sou dono de uma rede com 15 lojas de materiais de construção, uma distribuidora que atende construções em 3 estados e participação em 2 construtoras de médio porte. Meu faturamento anual ultrapassa 2 milhões de reais. Tenho investimentos em ações, imóveis, fundos de renda fixa. Poderia viver em Alphaville, dirigir carros importados, frequentar clubes exclusivos. Mas escolhi não fazer isso. Continuo morando na mesma casa de 3 quartos em Osasco que comprei há 30 anos. Dirijo um Corolla com 8 anos de uso, bem conservado, mas longe de ser um carro de luxo. Uso roupas compradas em lojas de shopping popular. Corto o cabelo na mesma barbearia de bairro há 20 anos, onde pago R$ 30. Não faço isso por avareza ou mesquinharia. Faço porque aprendi que ostentação não traz felicidade. Vi amigos empresários perderem tudo tentando manter aparências. Vi famílias destruídas por disputas de herança. Vi filhos mimados que nunca aprenderam o valor do trabalho porque os pais davam tudo de mão beijada. Marina cresceu acreditando que eu era apenas um comerciante modesto. Ela sabia que eu tinha algumas lojas, mas pensava que eram pequenos negócios que mal davam lucro. Nunca a corrigi.
Queria que ela aprendesse a valorizar o que conquistava por si mesma, que desenvolvesse sua própria identidade sem depender do dinheiro do pai. Ela estudou em escola pública, como eu. Fez faculdade de pedagogia com bolsa do ProUni. Trabalhou desde os 18 como professora auxiliar, depois como professora titular. Hoje, aos 30 anos, é coordenadora pedagógica em uma escola particular de classe média. Ganha razoavelmente bem, não é rica, mas vive com dignidade e independência. Sempre tive orgulho dela. Marina é trabalhadora, honesta, generosa. Ajuda colegas, participa de projetos sociais, trata todos com respeito independente de quem sejam. É bonita, inteligente, mas sem vaidade excessiva. Exatamente o tipo de pessoa que eu esperava que ela se tornasse. Quando ela começou a namorar Felipe, fiquei feliz por ela. O rapaz parecia educado, atencioso. Trabalha como engenheiro civil em uma grande construtora. Tem bom salário, perspectivas de crescimento. Nas poucas vezes que conversamos, ele se mostrou respeitoso, interessado em conhecer sobre minha vida, meu trabalho. Felipe vinha de uma família diferente da nossa. Isso ficou claro desde o primeiro momento. Ele morava em um apartamento em Moema, dirigia um carro importado, vestia-se com roupas de marca, mas nunca demonstrou arrogância. Nunca pareceu olhar Marina ou a mim de cima para baixo. Por isso, eu estava tranquilo quanto ao casamento. Até que Marina me ligou uma terça-feira à noite. Estava animada, empolgada. Pai, os pais do Felipe querem te conhecer melhor. Eles marcaram um jantar no Terraço Itália no sábado. Você pode ir? Claro que posso, filha. Vai ser um prazer conhecê-los melhor também. Depois de desligar, fiquei pensativo. Terraço Itália, um dos restaurantes mais caros e famosos de São Paulo, localizado no topo do edifício Itália, com vista panorâmica da cidade. Um lugar onde uma refeição para uma pessoa facilmente custava 300, 400 reais. Um lugar que eu conhecia bem, onde já fechei negócios importantes, mas que Marina acreditava estar totalmente fora do meu alcance financeiro. Por que escolheram aquele lugar para me conhecer melhor? Seria apenas pelo prestígio do local? Ou seria uma forma sutil de estabelecer desde o início uma diferença de status? De mostrar que eles eram de um nível social superior? A dúvida começou a me incomodar. Passei os dias seguintes refletindo sobre aquela situação. Quanto mais pensava, mais uma ideia tomava forma em minha mente. E se eu fingisse ser exatamente o que eles provavelmente esperavam que eu fosse? Um comerciante pobre, lutando para sobreviver, alguém claramente inferior a eles em termos financeiros? Queria ver como me tratariam. Queria descobrir se respeitariam Marina mesmo achando que ela vinha de família humilde. Queria saber se o amor de Felipe era genuíno ou se havia algum julgamento velado baseado em dinheiro e status social. Pode parecer cruel, manipulador até, mas eu precisava ter certeza. Na quinta-feira, liguei para Marina. Filha, sobre esse jantar no sábado, você acha que preciso ir muito arrumado? Ela riu do outro lado da linha. Pai, é um restaurante chique, mas não precisa exagerar. Use aquela calça social preta e a camisa azul que você tem. Vai ficar ótimo. Perfeito, respondi. Mas será que posso pedir um favor? Você pode não mencionar muito sobre meu trabalho? Sabe como é? Fico meio sem graça com esses assuntos. Marina concordou, sem suspeitar de nada. Ela estava tão feliz com o casamento, tão empolgada em unir as famílias, que não percebeu o verdadeiro motivo por trás do meu pedido. No sábado pela manhã, comecei minha preparação. Fui ao guarda-roupa e separei minhas roupas mais antigas e desgastadas. Uma calça social preta que estava meio desbotada, com o tecido começando a ficar brilhante nas áreas de maior atrito. Uma camisa social azul clara que já tinha alguns anos, com o colarinho levemente gasto. Sapatos pretos de couro sintético que comprei há muito tempo, com pequenos arranhões e sinais de uso pesado. Deliberadamente escolhi não passar as roupas com perfeição. Deixei algumas pequenas rugas, como se não tivesse ferro de passar em casa ou não soubesse usar direito.
Calcei os sapatos sem lustrar, deixando-os com aparência fosca e negligenciada. Não usei nenhum acessório, nem relógio, nem cinto de couro de qualidade. Olhei-me no espelho. A imagem refletida era de um homem cansado, derrotado pela vida. Alguém que trabalha duro, mas nunca consegue sair do lugar. Exatamente a impressão que eu queria passar. Senti um aperto no peito. Era estranho me ver assim, como se estivesse voltando aos meus 20 anos, quando realmente vivia naquela situação. Peguei minha carteira velha de couro gasto. Dentro, coloquei apenas alguns documentos e um cartão de débito de conta corrente básica que mantenho para pequenas despesas. Escondi em um compartimento secreto da carteira meu cartão empresarial, aquele sem limite definido, ligado diretamente às contas da empresa. Uma precaução, caso precisasse. Às 7 da noite, peguei meu Corolla e dirigi até o apartamento de Marina em Vila Mariana. Ela morava em um lugar simples, um apartamento de 2 quartos que alugava com parte do salário. Quando toquei a campainha, ela abriu a porta já arrumada para o jantar. Usava um vestido azul marinho elegante, mas simples, provavelmente comprado em alguma loja de departamento. "Pai, você veio de carro?" perguntou ela, surpresa. "Achei que íamos de táxi ou Uber." "Vim sim, filha. Economiza um dinheiro." Ela olhou para minha roupa e fez uma careta quase imperceptível. "Pai, você não quis se arrumar melhor? Esse restaurante é bem chique." "Filha, essa é minha melhor roupa", respondi com um sorriso envergonhado. "Não tenho nada mais bonito que isso." Marina mordeu o lábio, claramente preocupada, mas não disse nada. "Tudo bem, pai. O importante é estarmos juntos. Felipe e os pais dele vão adorar te conhecer melhor." Descemos até meu carro. Quando Marina viu o Corolla empoeirado com alguns pequenos amassados na lataria, suspirou baixinho. Eu sempre estacionava na rua. Nunca pagava estacionamento particular. O carro refletia isso. Ela entrou sem comentar, mas percebi sua tensão crescente. Durante o trajeto até a Avenida Ipiranga, onde fica o edifício Itália, Marina ficou quieta. Eu dirigia em silêncio, observando o trânsito pesado de sábado à noite em São Paulo. A cidade estava iluminada, cheia de vida. Pessoas bem vestidas caminhavam pelas calçadas, entrando e saindo de restaurantes caros, bares sofisticados, teatros. "Pai", começou Marina hesitante, "eu preciso te contar uma coisa. Os pais do Felipe são bem. Eles têm muito dinheiro. O pai dele, Dr. Henrique, é dono de uma rede de laboratórios de análises clínicas. A mãe, Dona Silvia, vem de família tradicional de Higienópolis. Eles são muito educados, mas às vezes podem parecer um pouco, como eu diria, formais demais. Entendo, filha. Não se preocupe. Vou me comportar direitinho." "Não é isso, pai." Ela colocou a mão no meu braço. "Eu só quero que você seja você mesmo. Não precisa ficar impressionado com nada. Eles são apenas pessoas normais como nós." "Mas não somos pessoas normais para eles", pensei. "Pelo menos não é isso que eles pensam. Para eles, Marina é a moça pobre que o filho escolheu. E eu sou o pai sem recursos que mal consegue pagar um jantar decente. Veremos como nos tratam quando confirmarem essas suspeitas." Chegamos ao edifício Itália às 8 horas em ponto. O estacionamento do prédio custava R$ 50. Fiz questão de estacionar na rua, a 3 quarteirões de distância, em uma vaga gratuita. Marina caminhou ao meu lado pelas ruas de São Paulo. Ela estava visivelmente nervosa, ajeitando o vestido, mexendo no cabelo, respirando fundo. "Pai, você está nervoso?" perguntou ela. "Um pouco", menti. "Mas vai dar tudo certo, filha." "Tenho certeza." Entramos no imponente edifício Itália. O saguão era de mármore com lustres enormes, seguranças bem vestidos, pessoas elegantes indo e vindo. Pegamos o elevador até o 41º andar, onde fica o restaurante Terraço Itália. As portas do elevador se abriram revelando um ambiente deslumbrante. O restaurante era exatamente como eu lembrava das vezes que estive ali para reuniões de negócios. Piso de madeira nobre, mesas dispostas ao redor de janelas gigantes que ofereciam vista 360 graus de São Paulo iluminada. Toalhas de linho branco impecáveis,
talheres de prata reluzentes, taças de cristal. Um pianista tocava suavemente em um canto do salão. O maitre nos recebeu na entrada com um sorriso profissional. Boa noite. Vocês têm reserva? Sim, respondeu Marina. Em nome de Henrique Almeida. Ah, sim. A mesa já está preparada. Por favor, sigam-me. Enquanto caminhávamos entre as mesas, senti os olhares de outros clientes. Alguns disfarçavam, outros eram mais diretos. Minha roupa destoava completamente do ambiente. Todos ali vestiam ternos sob medida, vestidos de grife, sapatos italianos lustrados. Eu parecia um intruso, alguém que havia entrado no lugar errado. O maitre nos levou até uma mesa próxima às janelas. Ali estavam 3 pessoas já sentadas. Reconheci Felipe imediatamente. Ele se levantou ao nos ver, com um sorriso largo. Marina, Carlos, que bom que chegaram. Vem, sentem-se. Ao lado de Felipe estava um homem de aproximadamente 65 anos. Cabelos grisalhos perfeitamente penteados. Óculos de grau com armação de designer. Terno cinza de corte impecável. Gravata de seda azul marinho. Abotoaduras de ouro discretas nos punhos da camisa. Seu rosto tinha aquela expressão de quem está acostumado a ser respeitado e obedecido. A mulher ao seu lado era igualmente polida. Aproximadamente 60 anos. Cabelos loiros tingidos e arrumados em um coque elegante. Maquiagem perfeita, mas sutil. Colar de pérolas genuínas. Vestido de linho bege que certamente custava alguns milhares de reais. Unhas perfeitamente feitas. Ela sorriu quando nos aproximamos, mas o sorriso não alcançou completamente seus olhos. Pai, mãe, apresentou Felipe. Este é o pai da Marina, Senhor Carlos. O homem levantou-se parcialmente e estendeu a mão. Prazer, Carlos. Sou Henrique Almeida. Esta é minha esposa, Silvia. Apertei sua mão. Ele tinha um aperto firme de quem está acostumado a fechar negócios. Mais breve. Seus olhos fizeram uma varredura rápida em minha roupa, meu cabelo, meus sapatos. Vi sua expressão mudar sutilmente. Uma leve tensão ao redor dos olhos. Um quase imperceptível franzir de testa. Silvia estendeu a mão delicadamente, quase sem força. O prazer é nosso, disse ela com voz suave, mas fria. Ficamos tão felizes quando Felipe nos contou sobre Marina. Uma moça encantadora. Sentamo-nos. Eu fiquei entre Marina e a ponta da mesa, em frente a Silvia. O ambiente estava levemente tenso. Felipe tentava manter a conversa leve, mas tanto Henrique quanto Silvia me observavam com olhares avaliadores, medindo, julgando, catalogando. Um garçom aproximou-se com menus enormes encadernados em couro. Boa noite a todos. Meu nome é Augusto e serei o responsável por vocês esta noite. Posso começar oferecendo algo para beber? Champanhe? Vinho? Henrique não hesitou. Traga uma garrafa do Moët Chandon Rosé. Todos bebem champanhe? Felipe e Silvia confirmaram. Marina olhou para mim rapidamente, incerta. Eu sorri. Para mim pode ser uma água mesmo. Estou dirigindo. Henrique ergueu uma sobrancelha. Água. Ora, uma taça de champanhe não vai fazer mal. É uma ocasião especial, afinal. Estamos celebrando a união das famílias. Prefiro não arriscar. Insisti calmamente. As leis de trânsito andam bem rígidas. Você veio de carro? Perguntou Silvia, com surpresa mal disfarçada. Sim, senhora. Meu Corolla. Já tem uns anos, mas ainda funciona bem. Vi Henrique e Silvia trocarem um olhar rápido. Aquele tipo de comunicação silenciosa que casais desenvolvem ao longo de décadas. Um olhar que dizia muitas coisas sem palavras. Um olhar que eu sabia interpretar perfeitamente. O garçom trouxe a garrafa de champanhe em um balde de gelo e uma garrafa de água mineral francesa para mim. Serviu as taças com precisão profissional. Henrique pegou sua taça e ergueu. Um brinde. À família que está se unindo. Aos jovens que terão um futuro brilhante pela frente. Todos ergueram suas taças. Eu ergui meu copo de água. As taças tilintaram delicadamente. Tomei um gole da água que estava gelada e levemente gaseificada. O preço daquela garrafa de água provavelmente era R$ 20.
Coisas simples que naquele ambiente ganhavam valor desproporcional. Então, Carlos, começou Henrique, recostando-se na cadeira de forma relaxada. Marina nos contou que você trabalha com comércio. Isso mesmo. Tenho uma lojinha de materiais de construção em Osasco. Mais de 40 anos no mesmo ramo. Uma loja, que interessante, comentou Silvia. Deve ser um trabalho, digamos, trabalhoso. É sim, dona Silvia. Acordo cedo, fecho tarde. Mas é um trabalho honesto. Coloca comida na mesa. Claro, claro, murmurou ela, tomando um gole do champanhe. O importante é a dignidade do trabalho, não importa qual seja. Aquela frase. Dignidade do trabalho. Eu já havia escutado versões dela dezenas de vezes ao longo da vida, sempre dita por pessoas que nunca precisaram realmente trabalhar com as mãos, que nunca sentiram o peso da incerteza financeira, que usavam essas palavras como forma de parecer compreensivas enquanto reafirmavam sua superioridade. O garçom retornou com uma cesta de pães artesanais e manteiga trufada. Colocou-a no centro da mesa junto com pequenos pratos individuais. Já escolheram o que vão pedir? Ou precisam de mais alguns minutos? Henrique pegou o menu. Eu recomendo o carpaccio de filé mignon como entrada. É excepcional aqui. E para o prato principal, o medalhão ao molho de fungo porcini. Felipe concordou. Silvia pediu a salada de folhas nobres e o risoto de camarões. Marina folheava o menu nervosamente, claramente intimidada pelos preços. Abri meu menu e fingi estudar as opções, embora já conhecesse a maioria dos pratos. Os valores eram astronômicos. Uma entrada custava entre 80 e 150 reais. Os pratos principais variavam entre 180 e 300 reais. Sobremesas, 60 a 100 reais. Vinho, a garrafa mais barata custava 200 reais. Carlos, você já decidiu? Perguntou Henrique, observando-me com atenção. Ainda estou olhando. Tem muita opção. Deixei transparecer certa insegurança na voz, como alguém que raramente frequenta esse tipo de estabelecimento e se sente perdido com tantas escolhas sofisticadas. Se quiser, posso sugerir algo. Ofereceu Silvia com um sorriso que não alcançava os olhos. O que você costuma comer? Prefere carne, frango, peixe? Gosto de tudo, dona Silvia. Não sou exigente. Silvia acenou para o garçom. Augusto, para o senhor Carlos, traga o filé ao molho madeira. É um dos pratos mais, digamos, tradicionais do cardápio. Simples, mas saboroso. Notei que ela havia escolhido um dos pratos mais baratos do menu. O filé ao molho madeira custava 160 reais, enquanto o medalhão que Henrique havia pedido custava 280. Uma economia de 120 reais. Não por acaso. Marina me olhou preocupada. Pai, você tem certeza? Não quer escolher você mesmo? Está tudo bem, filha. Tenho certeza que vai estar muito bom. Confio na sugestão da dona Silvia. Silvia sorriu satisfeita, como se tivesse feito uma boa ação. O garçom anotou todos os pedidos e se retirou. A conversa começou a fluir, embora de forma artificial. Henrique dominava a discussão, falando sobre seus laboratórios, sobre a expansão dos negócios, sobre investimentos em novas tecnologias. Silvia comentava sobre eventos sociais que havia frequentado, exposições de arte, peças de teatro, viagens internacionais. Marina nos contou que vocês acabaram de voltar da Europa. Comentei educadamente. Como foi a viagem? Maravilhosa, respondeu Silvia animando-se. Passamos 3 semanas entre Paris, Roma e Barcelona. Ficamos em hotéis boutique simplesmente encantadores. Em Paris nos hospedamos no Le Meurice com vista para o Jardim das Tulherias. Divino. Henrique completou. Aproveitamos para visitar alguns laboratórios europeus também. Sempre bom conhecer o que está sendo desenvolvido lá fora, trazer inovações para o Brasil. Misturamos trabalho com prazer. Silvia segurava a taça de champanhe delicadamente, observando as bolhas subirem. E você, Carlos? Viaja muito? Não muito, respondi. Raramente saio de São Paulo. Última vez que viajei foi para a Praia Grande, faz uns 3 anos. Fiquei numa pensão simples perto da praia. Praia Grande, repetiu Silvia,
como se estivesse tentando localizar o lugar em sua memória. Ah, sim, Litoral Sul. Sei. Deve ser, bem, prático. A condescendência era palpável. Cada palavra dela pingava superioridade disfarçada de educação. Henrique mudou de assunto rapidamente, como se minha resposta fosse embaraçosa demais para ser explorada. E a sua loja, Carlos? Fica em que região de Osasco? Perto do centro, na Avenida dos Autonomistas. É uma loja pequena, mas tem clientela fiel. Muitos pedreiros, pintores, eletricistas da região compram lá. Quantos funcionários você tem? Perguntou Henrique, cruzando os dedos sobre a mesa. Apenas 2. Um rapaz que me ajuda no balcão e uma moça que cuida do caixa. Eu mesmo faço as compras, controlo o estoque, fecho as contas. 2 funcionários, murmurou Henrique. Henrique tem 14 laboratórios espalhados pelo estado, comentou Silvia com orgulho evidente. São mais de 400 colaboradores diretos, sem contar os terceirizados. A empresa fatura quanto mesmo, querido? Cerca de 30 milhões por ano, respondeu Henrique com falsa modéstia. Mas preferimos não ficar falando de números. O importante é oferecer um serviço de qualidade. Claro que eles preferiam não falar de números. Depois de mencioná-los de forma tão específica e orgulhosa. Era uma forma de estabelecer hierarquia sem parecer grosseiro. Mostrar sua superioridade através de fatos, não de palavras diretas. Uma técnica que eu conhecia bem do mundo corporativo. O garçom retornou com uma travessa de entradas. Distribuiu os pratos cuidadosamente. Meu filé ao molho madeira chegou bem apresentado, mas notavelmente mais simples que os outros pratos. O carpaccio de Henrique vinha decorado com lascas de parmesão e rúcula, um verdadeiro quadro. A salada de Silvia era uma composição artística de cores e texturas. Comemos em silêncio por alguns minutos. A comida estava deliciosa, como eu esperava. O Terraço Itália mantém padrões altíssimos de qualidade. Meu filé estava no ponto perfeito, macio, suculento. Mas eu comia lentamente, observando as interações ao redor da mesa. Marina estava tensa. Ela mal tocava em sua comida. Um risoto de aspargos que havia pedido. Felipe tentava animá-la. Segurava sua mão por baixo da mesa, sorria encorajadoramente. Ele parecia genuinamente desconfortável com a situação, como se percebesse a artificialidade das interações de seus pais. Henrique cortava seu carpaccio com precisão cirúrgica. Cada movimento era controlado, elegante. Ele comia de boca fechada, mastigava lentamente, limpava os lábios com o guardanapo de linho após cada garfada. Um homem acostumado a jantares formais, a eventos corporativos, a ambientes onde cada gesto é observado e julgado. Silvia beliscava sua salada delicadamente. Ela falava entre garfadas, sempre com a mão cobrindo discretamente a boca quando havia comida nela. Contava histórias sobre conhecidos, eventos beneficentes que organizava, instituições de caridade das quais fazia parte. Todas histórias que serviam para destacar seu status social, suas conexões, sua importância. Carlos, você deve ter orgulho da Marina, disse Silvia de repente, voltando sua atenção para mim. Ela nos contou que se formou com bolsa de estudos. Muito admirável para alguém em sua situação. Engoliu o pedaço de carne antes de responder. Tenho muito orgulho mesmo, dona Silvia. Marina sempre foi dedicada aos estudos. Desde pequena, mesmo com todas as dificuldades que enfrentamos. Criar uma filha sozinho não deve ter sido fácil, comentou Henrique. Especialmente com recursos limitados. Teve momentos difíceis, sim, mas sempre priorizei a educação dela. Podia faltar comida em casa, mas ela nunca faltou à escola. Silvia colocou a mão no peito dramaticamente. Que história tocante. Você é um exemplo de determinação, Carlos. Mas eu percebia o subtexto. Eles não estavam me elogiando. Estavam me categorizando, confirmando suas suspeitas de que eu era um homem pobre que lutou a vida inteira e ainda assim permaneceu pobre. Um homem que deveria ser admirado por sua persistência, mas que jamais seria visto como igual. Felipe interrompeu. Marina não é só dedicada, ela é uma das melhores coordenadoras pedagógicas que já conheci. As crianças adoram ela.
Os pais confiam nela. A escola teve um aumento significativo nas matrículas depois que ela assumiu o cargo. Isso é maravilhoso, querido, respondeu Silvia tocando o braço do filho. Você escolheu uma moça muito especial. E tenho certeza que vocês vão construir uma vida feliz juntos. Aliás, sobre isso, precisamos conversar sobre os preparativos do casamento. Marina endireitou-se na cadeira. Sim, dona Silvia. Ainda estamos definindo alguns detalhes. Silvia tomou um gole de champanhe antes de continuar. Henrique e eu gostaríamos de contribuir com a cerimônia e a recepção. Pensamos em algo no Clube Hípico Santo Amaro. Conhece, Carlos? Já ouvi falar, respondi, embora conhecesse muito bem. Era um dos clubes mais exclusivos de São Paulo, onde a mensalidade custava milhares de reais, e a lista de espera para se tornar sócio levava anos. Deve ser um lugar muito bonito. É magnífico, confirmou Silvia com entusiasmo. Temos sido sócios há mais de 30 anos. O salão principal comporta até 300 convidados. Pensamos em uma cerimônia ao pôr do sol, seguida de um jantar completo. Temos um contato excelente com a melhor empresa de buffet da cidade. Marina ficou pálida. Dona Silvia, isso deve custar uma fortuna. Felipe e eu pensávamos em algo mais simples, mais intimista. Bobagem, querida, respondeu Silvia com um aceno de mão. Vocês só se casam uma vez. Precisa ser memorável, e não se preocupe com os custos. Consideramos isso nosso presente de casamento para vocês. Henrique concordou. Já conversamos com o Felipe sobre isso. Queremos que seja um evento digno da nossa família. Afinal, é nosso único filho. Suas palavras ecoaram na minha mente. Digno da nossa família. Não das nossas famílias, da família deles. Como se a minha não existisse ou não fosse relevante o suficiente para ser considerada. E você, Carlos? Perguntou Henrique girando levemente a taça de champanhe. Consegue contribuir com alguma coisa para o casamento? Talvez com a lua de mel? Ou algum outro aspecto mais, digamos, acessível? Senti a punhalada disfarçada de pergunta educada. Marina me olhou angustiada. Pai, não precisa se preocupar com isso. Felipe e eu podemos cuidar da lua de mel. Não, filha, claro que vou contribuir. É minha única filha se casando. Vou dar o que posso. O que posso? As palavras saíram deliberadamente vagas, humildes. Vi Henrique e Silvia trocarem outro daqueles olhares rápidos. Um olhar que dizia claramente: coitado, vai fazer o possível dentro de suas limitações. Provavelmente uns poucos milhares de reais que para ele significam tudo, mas para nós são insignificantes. O garçom retirou os pratos vazios das entradas e trouxe os pratos principais. Novamente, a disparidade era visível. O medalhão de Henrique vinha numa apresentação espetacular, com 3 tipos de molhos artisticamente dispostos, legumes grelhados perfeitamente arranjados, uma pequena torre de batatas gratinadas. O risoto de Silvia fumegava delicadamente numa tigela de porcelana fina. Meu filé ao molho madeira era honesto, bem feito, mas básico. Veio com arroz branco e batatas fritas simples. Nada de elaborações artísticas ou ingredientes exóticos. Era o tipo de prato que qualquer pessoa comum pediria num restaurante popular. A diferença estava escancarada ali, no centro da mesa, para todos verem. Comemos o prato principal com menos conversa que antes. Henrique comentava ocasionalmente sobre o sabor excepcional do medalhão. Silvia elogiava o camarão fresco do risoto. Felipe tentava manter Marina engajada na conversa, mas ela estava visivelmente perturbada com toda a situação. Quando os pratos foram retirados, Silvia retomou o assunto do casamento. Precisamos decidir a data em breve. Os melhores fornecedores precisam de pelo menos 6 meses de antecedência. Eu estava pensando em outubro. O clima é perfeito, não tão quente, e as jacarandás estarão floridas. A cidade fica linda. Marina respirou fundo. Dona Silvia, eu e Felipe realmente precisamos conversar sobre isso com mais calma. Não queremos um casamento tão grandioso. Preferimos algo menor, mais pessoal. Henrique franziu a testa. Marina, com todo respeito, vocês são jovens.
Não tem ainda a experiência para entender a importância desses momentos. Um casamento não é só sobre vocês dois, é sobre as famílias que se unem. Exatamente, concordou Silvia. E pense nos seus convidados. Henrique e eu temos compromissos sociais, relacionamentos profissionais importantes. Nossos amigos e parceiros de negócio vão querer participar dessa celebração. Não podemos fazer algo pequeno demais. Quantas pessoas a senhora está pensando em convidar? Perguntei calmamente. Silvia fez uma pausa, calculando mentalmente. Entre amigos próximos, família, colegas de trabalho e parceiros de negócio, eu diria que cerca de 200 pessoas do nosso lado. E do lado de vocês? Marina engoliu seco. Do nosso lado seriam talvez 50 pessoas. Minha família é pequena. Os amigos do meu pai, alguns colegas de trabalho meus e do papai. 50 pessoas, repetiu Silvia como se fosse um número curiosamente baixo. Bem, não tem problema. O salão comporta tranquilamente 250 pessoas no total. Henrique tomou um gole de vinho tinto que havia pedido para acompanhar o prato principal. Carlos, presumo que seus convidados se sentirão confortáveis no clube hípico. É um ambiente bastante formal. Meus amigos são pessoas simples, respondi. Pedreiros, comerciantes, gente trabalhadora. Mas tenho certeza que vão apreciar a oportunidade de conhecer um lugar bonito assim. Claro, claro, murmurou Henrique sem convicção. O garçom retornou com um menu de sobremesas. Silvia pediu um fondant de chocolate belga com sorvete de pistache. Henrique escolheu uma tarte tatin com calda de caramelo salgado. Felipe pediu um tiramisu tradicional. Marina dispensou a sobremesa, alegando estar satisfeita. E para o senhor? Perguntou o garçom olhando para mim. Pode ser um pudim se tiver. O garçom hesitou apenas uma fração de segundo. Temos um pudim de leite condensado com calda de goiabada. É uma releitura contemporânea de um clássico brasileiro. Perfeito, esse mesmo. Silvia sorriu para mim com condescendência maternal. Que fofo, Carlos. Você gosta das coisas tradicionais, não é? Simplicidade tem seu charme. Sempre gostei de pudim, confirmei. Minha mãe fazia muito quando eu era criança. É uma sobremesa honesta, sem frescura. Enquanto esperávamos as sobremesas, Henrique recostou-se na cadeira e cruzou as pernas. Carlos, preciso fazer uma pergunta que pode parecer delicada, mas acredito ser importante esclarecer. Fique à vontade, respondi mantendo a voz neutra. Você tem plano de saúde? Ou depende do Sistema Único de Saúde? A pergunta me pegou de surpresa pela sua agressividade velada. Uso o SUS mesmo. Sempre usei. Nunca tive problema. Henrique assentiu lentamente. Entendo. É que estávamos pensando, Silvia e eu, sobre o futuro. Quando vocês tiverem filhos, quando nossa família crescer, gostaríamos de ter certeza de que todos terão acesso aos melhores cuidados médicos possíveis. Marina interrompeu, claramente irritada. Doutor Henrique, eu e Felipe temos planos de saúde pelos nossos empregos. Estamos cobertos. Sim, claro que estão, concordou Silvia. Mas estávamos pensando em algo mais abrangente. Um plano familiar premium que cubra todos vocês, incluindo seu pai, Marina. Assim não precisam se preocupar com essas questões. Não preciso de plano de saúde, disse firmemente. Sempre me virei bem com o que tenho. Não quero ser um peso para ninguém. Não seria um peso, insistiu Henrique. Seria um investimento na família. Além disso, na sua idade, Carlos, quantos anos você tem mesmo? 62. 62. Na sua idade é importante ter acesso a bons médicos, fazer check-ups regulares, ter cobertura caso algo aconteça. O que Henrique estava realmente dizendo era: você está velho, provavelmente doente ou prestes a ficar, e não queremos que minha filha e meu filho arquem com suas despesas médicas no futuro. Era uma preocupação legítima disfarçada de generosidade, mas que no fundo tratava-me como um fardo potencial. Agradeço a preocupação, respondi calmamente, mas ainda tenho saúde boa. Trabalho todo dia, não tenho nenhuma doença crônica. Quando precisar de médico, vou no posto de saúde do bairro. Os médicos de lá são muito competentes.
Henrique abriu a boca para argumentar, mas Silvia tocou seu braço sutilmente, indicando que deixasse o assunto para outro momento. As sobremesas chegaram. Todas vinham em apresentações elaboradas, com decorações artísticas e acompanhamentos sofisticados. Meu pudim, embora delicioso, era o mais simples visualmente. Comemos em silêncio por alguns minutos. Eu observava Marina, que claramente estava sofrendo com toda aquela situação. Quando terminamos, o garçom perguntou se gostaríamos de café. Todos aceitaram, exceto eu, que pedi apenas outro copo de água. Henrique pediu um expresso duplo. Silvia, um cappuccino com leite desnatado. O café chegou em xícaras de porcelana finíssima, acompanhado de petit four e chocolates artesanais. Bem, disse Henrique pegando um chocolate. Há outro assunto que Silvia e eu queríamos discutir com vocês, sobre a moradia do jovem casal. Felipe mora num apartamento alugado em Moema. É um bom apartamento, mas acreditamos que chegou a hora de terem algo próprio. Marina e Felipe se entreolharam surpresos. Pai, começou Felipe. Já conversamos sobre isso. Vamos continuar no meu apartamento por enquanto. Daqui a alguns anos, quando tivermos economizado o suficiente, compramos algo nosso. Bobagem, interrompeu Henrique. Para que esperar anos quando podemos resolver isso agora? Silvia completou o raciocínio do marido. Temos um apartamento vazio em Perdizes. 3 quartos, 2 suítes, 2 vagas de garagem, 120 metros quadrados. Está completamente mobiliado. Podemos transferir para o nome de vocês como presente de casamento. Marina ficou boquiaberta. Vocês estão falando sério? Um apartamento inteiro? É um investimento no futuro de vocês, respondeu Henrique. Queremos que comecem a vida de casados com estabilidade, sem preocupações com aluguel. Felipe parecia dividido entre gratidão e desconforto. Pai, mãe, isso é muito generoso, mas é demais. Um apartamento deve valer quanto? Uns 500, 600 mil? 700 mil para ser exato, corrigiu Silvia. Mas não se preocupem com o valor. O importante é o bem-estar de vocês. 700 mil reais. Um valor que eu poderia pagar sem pestanejar, sem fazer nem cócegas na minha conta bancária. Mas para eles, aquilo era uma demonstração de poder, uma forma de estabelecer desde o início quem mandava naquela relação, quem tinha recursos para resolver problemas, quem era indispensável. E você, Carlos? Perguntou Henrique voltando-se para mim. Consegue contribuir com algo para o novo lar dos jovens? Talvez com eletrodomésticos? Ou alguma mobília adicional? Senti todas as atenções se voltarem para mim. Marina estava mortificada. Felipe constrangido. Silvia e Henrique me observavam com aquela expressão de falsa expectativa, como quem espera ver alguém fracassar num teste. Posso contribuir sim, respondi devagar, com o que estiver ao meu alcance. Excelente, disse Silvia batendo palmas suavemente. Então está resolvido. O apartamento será de vocês. Carlos ajuda com algumas coisas menores, e assim todos contribuímos de acordo com nossas possibilidades. É importante que todos se sintam parte dessa união, de acordo com nossas possibilidades. As palavras ecoaram na minha cabeça. Ela havia acabado de estabelecer hierarquia claramente. Eles, os provedores principais. Eu, o coadjuvante que faz o que pode dentro de suas limitações ridículas. E ainda fazendo parecer que estava sendo gentil ao me incluir de alguma forma. O garçom trouxe a conta numa pequena pasta de couro. Henrique a pegou sem sequer olhar o valor e colocou seu cartão de crédito preto dentro. Essa noite é por minha conta, obviamente. Um pequeno gesto de boas-vindas à família, Carlos. Agradeço, Dr. Henrique. Foi uma refeição muito boa. Enquanto o garçom processava o pagamento, Silvia continuou falando sobre os planos para o casamento. Ela mencionou nomes de floristas famosos, bandas renomadas, fotógrafos premiados. Cada fornecedor que citava era o mais caro, o mais exclusivo, o mais requisitado da cidade. Era uma avalanche de ostentação disfarçada de planejamento. Marina estava visivelmente esgotada. Dona Silvia, o Sr. Henrique, eu agradeço muito toda essa generosidade.
Mas preciso de um tempo para processar tudo isso. É muita coisa de uma vez. Claro, querida, respondeu Silvia com um sorriso compreensivo. São decisões importantes. Mas não demore muito. Como eu disse, os melhores fornecedores têm agenda cheia. O garçom retornou com a pasta. Henrique assinou sem conferir, deixou o cartão de volta na carteira e se levantou. Bem, acho que podemos ir. Está tarde e amanhã tenho compromisso cedo. Todos nos levantamos. Despedimo-nos com apertos de mão e abraços formais. Foi um prazer conhecê-lo melhor, Carlos, disse Henrique. Espero que tenhamos muitas outras oportunidades de conviver. Saímos do restaurante juntos. No elevador, o silêncio era pesado. Marina segurava minha mão com força, como fazia quando era criança e estava nervosa. Felipe mantinha o braço ao redor dela, tentando oferecer conforto. Henrique e Silvia conversavam baixinho entre si, fazendo comentários sobre a refeição. No térreo, nos despedimos novamente. Henrique e Silvia entraram num Mercedes-Benz preto último modelo que estava no estacionamento privativo do edifício. Felipe ofereceu carona para Marina, mas ela disse que preferia ir comigo. Caminhamos em silêncio pelas 3 quadras até onde meu Corolla estava estacionado. Dentro do carro, antes mesmo de ligar o motor, Marina desabou em lágrimas. Pai, me desculpa. Me desculpa muito. Eu não sabia que seria assim. Eles nunca foram tão... Ela procurava a palavra certa. Tão condescendentes. Tão grosseiros de forma educada. Segurei a mão dela. Está tudo bem, filha. Não é culpa sua. Mas é horrível. A forma como falavam com você, como se você fosse inferior. Como se seu trabalho, sua vida não valessem nada comparado ao deles. Eu fiquei com tanta vergonha. Você não tem nada para se envergonhar, Marina. Eu escolhi vir desse jeito. Eu quis ver como eles reagiriam. Marina me encarou confusa. O que você quer dizer? Respirei fundo. Era hora de começar a revelar a verdade, mas ainda não completamente. Filha, eu sabia que essa família tinha muito dinheiro. Quis ver como me tratariam se pensassem que eu não tinha nada. Se me respeitariam mesmo assim, ou se me veriam apenas como um problema a ser gerenciado. E eles falharam no teste, murmurou Marina, enxugando as lágrimas. Completamente. A forma como ordenaram o prato mais barato para você, como falaram sobre suas contribuições para o casamento, como praticamente disseram que você é velho e vai ser um peso. Isso foi cruel. Mas me ensinou algo importante sobre quem eles são. Respondi. Marina ficou em silêncio por um momento, olhando pelas janelas do carro. Pai, você vai ficar bravo se eu disser uma coisa? Nunca ficaria bravo com você. O que é? Eu não tenho certeza se quero me casar numa festa daquele jeito. Com 200 pessoas que não conheço, num clube exclusivo, com tudo sendo decidido pela família do Felipe. Não é o que sempre sonhei. O que você sonhou, filha? Ela sorriu tristemente. Algo simples. Uma cerimônia ao ar livre. Talvez numa chácara. Nossos amigos verdadeiros, nossa família real. Música ao vivo. Mas uma banda de amigos, não uma orquestra contratada. Comida boa e farta, mas sem essa ostentação toda. Algo genuíno, sabe? Então é isso que você deveria ter. Respondi firmemente. É seu casamento. Sua vida. Não deixe ninguém transformar isso em algo que não representa quem vocês são. Mas como eu digo não para eles, eles já estão planejando tudo, já ofereceram o apartamento, já falaram sobre pagar tudo. Se eu recusar, vão achar que sou ingrata. Você não é ingrata por querer um casamento que reflita seus valores, Marina. E sobre o apartamento, bem... Vocês precisam pensar se querem começar a vida de casados devendo esse tipo de favor para os pais do Felipe. Ela olhou para mim com admiração renovada. Quando você ficou tão sábio, pai? Sempre fui. Só que você não prestava atenção. Brinquei. Liguei o motor e comecei a dirigir de volta para o apartamento dela. Marina ficou quieta durante o trajeto, claramente processando tudo o que havia acontecido. Quando cheguei em frente ao prédio dela, ela se virou para mim. Pai, amanhã vou conversar com o Felipe. Precisamos decidir juntos como será nosso casamento.
Não deixar os pais dele decidirem por nós. Fico feliz em ouvir isso, filha. E sobre o apartamento também. Vocês precisam pensar bem se querem aceitar. Sei que parece tolice recusar um presente tão caro, mas presentes desse tipo sempre vêm com expectativas não ditas. Marina concordou. Você tem razão. Preciso conversar sério com o Felipe sobre tudo isso. Ela me abraçou forte antes de sair do carro. Te amo, pai. Obrigada por estar sempre do meu lado. Te amo também, filha. Agora vai descansar. Foi uma noite longa. Esperei até vê-la entrar no prédio antes de partir. Durante o caminho de volta para Osasco, refleti sobre a noite. Tudo havia acontecido exatamente como eu imaginava. Henrique e Sílvia haviam se mostrado exatamente quem eram. Pessoas que mediam valor em reais e centavos, que julgavam os outros por símbolos externos de sucesso, que usavam generosidade como ferramenta de controle. Não eram necessariamente pessoas más, mas eram pessoas limitadas por sua própria visão estreita de mundo. E agora eu precisava decidir o que fazer com essa informação. Cheguei em casa por volta das 11 da noite. Minha casa em Osasco era confortável, com 3 quartos, uma sala ampla, cozinha espaçosa, quintal com algumas árvores frutíferas. Nada luxuoso, mas bem cuidada, limpa, organizada. Era onde eu havia criado Marina, onde cada cômodo guardava memórias de nossa vida juntos. Tomei um banho demorado, deixando a água quente aliviar a tensão acumulada. Vesti um pijama confortável e fui para a cozinha preparar um chá de camomila. Sentei-me à mesa da cozinha, a mesma mesa onde Marina fazia lição de casa quando criança, onde tomávamos café da manhã juntos, antes dela ir para a escola, onde conversávamos sobre a vida. Meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Carlos. Aqui é Henrique Almeida. Espero não estar ligando tarde demais. Não, está tudo bem. O que posso fazer pelo senhor? Houve uma pausa breve. Olha, Carlos, queria conversar rapidamente sobre a noite de hoje. Percebi que talvez alguns comentários nossos possam ter soado, bem, inadequados. Fiquei surpreso. Será que Henrique estava ligando para se desculpar? Não vi problema algum, Dr. Henrique. Foi um jantar muito agradável. Não, deixe-me ser direto. Sílvia e eu conversamos no caminho para casa. Percebemos que talvez tenhamos sido insensíveis em alguns momentos. Não era nossa intenção fazer você se sentir desconfortável. Aprecio a ligação, respondi cautelosamente. Mas posso perguntar o que especificamente o senhor acha que foi insensível? Henrique suspirou. Bem, a forma como Sílvia escolheu seu prato sem consultar você adequadamente. Os comentários sobre contribuições para o casamento. As perguntas sobre plano de saúde. Foram inapropriadas. Peço desculpas por isso. Era uma desculpa, mas não uma genuína. Ele não estava arrependido do que pensava, apenas da forma como expressou. Está tudo bem, Dr. Henrique. Entendo que às vezes as pessoas têm dificuldade de se relacionar com realidades diferentes das suas. Não guardo rancor. Fico feliz em ouvir isso, disse ele com alívio óbvio na voz. Veja bem, Carlos, a verdade é que estamos muito felizes com o casamento do Felipe. Marina é uma moça maravilhosa. Só queremos o melhor para eles. Eu também quero o melhor para minha filha, concordei. E acredito que o melhor inclui respeito mútuo entre as famílias. Absolutamente. Por isso liguei. Quero que saiba que, apesar das diferenças em nossas situações financeiras, considero você parte da família agora. E família cuida um do outro. Agradeço, Dr. Henrique, mas preciso ser honesto com o senhor também. Sim? Diga. Eu não quero que Marina se sinta pressionada a ter um casamento que não representa quem ela é. Sei que o senhor e Dona Sílvia estão sendo muito generosos, mas generosidade não deveria vir com expectativas de controle sobre as decisões do casal. Houve um silêncio tenso. Não estamos tentando controlar nada, Carlos. Estamos apenas oferecendo o que podemos. Com todo o respeito, Dr. Henrique, oferecer é diferente de decidir. Marina e Felipe deveriam ter espaço para escolher como querem celebrar esse momento. Entendo seu ponto, disse ele friamente. Vou conversar com Sílvia sobre isso,
Boa noite, Carlos. Boa noite, Dr. Henrique. Desliguei o telefone com um sorriso. Henrique havia ligado esperando encontrar um homem grato e submisso, disposto a aceitar qualquer coisa que fosse oferecida. Em vez disso, encontrou alguém que estabelecia limites com firmeza, mas educação. Isso certamente o desconcertou. No dia seguinte, domingo, acordei cedo como sempre. Fiz meu café da manhã habitual, pão francês com manteiga, café preto forte, uma banana. Li o jornal na varanda, aproveitando o sol da manhã. Às 9 horas, Marina ligou. Pai, você está em casa? Posso passar aí? Claro, filha, vem almoçar aqui. Vou fazer aquela macarronada que você gosta. Ela chegou por volta das 11. Vinha com uma expressão determinada que reconheci imediatamente. Era a mesma cara que fazia quando criança e havia decidido algo importante. Sentamos na cozinha enquanto eu preparava o almoço. Conversei com o Felipe hoje de manhã, começou ela. Por horas. Sobre tudo o que aconteceu ontem, sobre os planos dos pais dele, sobre o que nós realmente queremos. E a que conclusão vocês chegaram? Decidimos que vamos fazer nosso casamento do nosso jeito. Algo pequeno, intimista, que represente quem somos. Vamos agradecer a oferta do Dr. Henrique e da Dona Silvia, mas vamos recusar o apartamento e a festa extravagante deles. Senti um orgulho imenso dela. E como o Felipe se sentiu sobre isso? Foi ideia dele, na verdade. Ele disse que estava desconfortável com a situação ontem, que notou como os pais dele trataram você e ficou envergonhado. Disse que não quer começar nosso casamento devendo favores que vão nos prender ao controle deles. Esse rapaz é mais inteligente do que eu pensava, comentei sorrindo. Marina riu. Ele é, sim, e está disposto a enfrentar os pais dele por isso, mesmo sabendo que não vai ser fácil. Eles vão reagir mal, avisei. Provavelmente vão tentar pressionar vocês, fazer vocês se sentirem ingratos ou tolos. Eu sei, mas precisamos fazer isso, por nós mesmos. Enquanto cozinhava, Marina me contou os planos que ela e Felipe haviam traçado. Queriam se casar numa chácara simples em Cotia, com cerimônia ao ar livre. Convidariam apenas 80 pessoas, amigos próximos e família imediata. Contratariam um buffet local, simples mas de qualidade. Teriam uma banda de amigos músicos tocando. O custo total seria cerca de R$ 20.000, que eles próprios pagariam com suas economias. Não queriam presentes caros, apenas a presença das pessoas que amavam. Fariam uma lua de mel simples, talvez uma semana em alguma praia do Nordeste. E continuariam morando no apartamento alugado do Felipe até juntarem dinheiro suficiente para comprar algo próprio. Era um plano maduro, realista, genuíno. Era exatamente o tipo de casamento que representava os valores que tentei incutir na Marina ao longo dos anos. Estou muito orgulhoso de você, filha. E do Felipe também. Vocês estão começando essa jornada da forma certa. Marina sorriu, mas ainda havia preocupação em seus olhos. Pai, tem outra coisa. O Felipe vai contar para os pais dele hoje à tarde. E eu queria que você soubesse que, independente da reação deles, você sempre será bem-vindo em nossa vida. Sempre será meu pai, meu herói. As palavras dela me emocionaram mais do que eu esperava. Obrigado, Marina. Isso significa muito para mim. Almoçamos juntos, conversando sobre coisas leves, rindo de memórias antigas. Depois do almoço, Marina ajudou a lavar a louça e foi embora por volta das 3 da tarde. Passei o resto do domingo lendo, assistindo um pouco de televisão, aproveitando o descanso. Na segunda-feira, voltei à minha rotina normal, mas não a rotina de pequeno comerciante que Henrique e Silvia imaginavam. Vesti um dos meus ternos executivos, sapatos italianos de couro legítimo, abotoaduras discretas mas elegantes. Coloquei meu relógio suíço, presente que dei a mim mesmo quando fiz 50 anos. Dirigi não para a pequena loja em Osasco, mas para o escritório central da minha empresa, localizado num prédio comercial moderno na Berrini. Minha secretária, Patrícia, me cumprimentou com o usual bom dia, Sr. Carlos. As reuniões de hoje começam às 9 horas.
Passei a manhã em reuniões com gerentes, analisando relatórios de vendas, discutindo estratégias de expansão. À tarde, tive uma videoconferência com fornecedores de Minas Gerais sobre um novo contrato de distribuição. Era minha vida real, a vida que apenas meus funcionários e parceiros de negócio conheciam. Por volta das 5 da tarde, recebi uma ligação de Marina. Estava chorando. Pai, pode conversar? Sempre, filha. O que aconteceu? O Felipe contou para os pais dele. Foi horrível. A dona Silvia gritou, chamou a gente de ingratos. O doutor Henrique disse que estamos cometendo o maior erro das nossas vidas, que vamos nos arrepender. Respirei fundo. E como o Felipe reagiu? Ele manteve a posição. Disse que era nossa decisão e que eles precisavam respeitar. Mas foi muito difícil, pai. A dona Silvia começou a chorar, dizendo que sempre fez tudo pelos filhos, e que essa era a forma como era retribuída. Manipulação emocional clássica, comentei. Ela está tentando fazer vocês se sentirem culpados por estabelecerem limites. Eu sei, mas ainda assim dói. O Felipe está arrasado. Ele ama os pais, mas não concorda com eles. Marina, vocês fizeram a coisa certa. No começo vai ser difícil, mas com o tempo eles vão aceitar. Ou não vão. E nesse caso vocês descobrirão que tipo de pessoas eles realmente são. Ela suspirou. Você tem razão. É só que eu esperava que fosse mais fácil. Mudanças importantes raramente são fáceis, filha. Mas são necessárias. Vocês estão construindo o alicerce do casamento de vocês. É melhor construir sobre verdade e respeito mútuo do que sobre obrigações e manipulação. Marina agradeceu e desligou, prometendo me manter informado sobre os desdobramentos. Voltei ao trabalho, mas minha mente continuava processando a situação. Era hora de começar a planejar o próximo passo. A revelação da verdade precisava ser feita no momento certo, da forma certa, para causar o máximo impacto educativo. Na terça-feira pela manhã, recebi uma ligação inesperada. Era Silvia. Carlos, bom dia. Desculpe ligar tão cedo. Espero não estar atrapalhando. Não está, não. O que posso fazer pela senhora? Preciso conversar com você. Pessoalmente. Pode ser hoje? Talvez um café da manhã ou almoço? Fiquei intrigado. Posso sim. Que tal às 10 horas no café da Praça da República? É um lugar central para nós dois. Perfeito. Até logo, Carlos. Desliguei o telefone pensativo. Silvia queria me encontrar sozinha, sem Henrique, sem os filhos. Isso significava que ela tinha uma agenda específica, provavelmente relacionada à rebelião de Marina e Felipe. Às 9h45, estacionei meu Corolla perto da Praça da República. Tinha voltado a usar minhas roupas simples, mantendo a farsa. Caminhei até o café que havia sugerido, um lugar tradicional, frequentado por comerciantes locais, funcionários públicos, gente comum. Nada sofisticado, mas limpo e honesto. Silvia já estava lá, sentada numa mesa de canto. Ela usava roupas casuais, mas claramente caras. Calça de linho bege, blusa de seda branca, sapatos de couro macio, bolsa de marca. Estava visivelmente deslocada naquele ambiente simples, como uma orquídea em meio a margaridas. Levantou-se quando me viu. Carlos, obrigada por vir. Sentei-me em frente a ela. Imaginei que fosse importante. Ela pediu um cappuccino. Eu, um café preto simples. Ficamos em silêncio até as bebidas chegarem. Silvia mexia nervosamente na colher, claramente organizando seus pensamentos. Carlos, vou ser direta com você. Marina e Felipe nos comunicaram que não querem nossa ajuda com o casamento, que vão fazer algo pequeno, simples, sem nossa participação financeira. Imagino que você saiba disso. Sei sim, minha filha me contou. E como você se sente sobre isso? Me sinto orgulhoso. Respondi honestamente. Eles estão tomando decisões maduras, baseadas no que realmente querem, não no que os outros esperam deles. Silvia tomou um gole do cappuccino. Orgulhoso. Interessante. Henrique e eu nos sentimos ofendidos, magoados. Fizemos uma oferta generosa e fomos rejeitados. Com todo respeito, dona Silvia,
Generosidade que vem com expectativas anexadas não é verdadeira generosidade. É investimento esperando retorno. Ela me encarou surpresa. Essa é uma observação perspicaz para alguém. Bem, para alguém na sua situação. Para alguém pobre, a senhora quer dizer? Completei a frase por ela. Silvia corou levemente. Não foi isso que eu quis dizer. Mas foi exatamente isso que quis dizer, dona Silvia. A senhora me vê como alguém sem educação, sem refinamento, incapaz de entender nuances sociais. Mas posso garantir que entendo muito bem. Ela ficou em silêncio, claramente desconfortável. Vim aqui hoje, continuou ela mudando de tática, porque quero entender o que você disse para a Marina, como a convenceu a recusar nossa ajuda. Eu não convenci nada. Apenas disse que ela deveria fazer o que a fizesse feliz, não o que deixaria os outros felizes. A diferença é sutil, mas importante. Mas eles estão cometendo um erro, insistiu Silvia. Um casamento pequeno, sem o devido glamour, sem a presença das pessoas importantes. Vão se arrepender no futuro. Ou talvez se lembrem com carinho de um dia autêntico, cercados apenas por quem realmente amam. Talvez descubram que glamour e importância social não significam nada comparado a momentos genuínos. Página 47. Silvia sacudiu a cabeça. Você não entende o mundo em que vivemos, Carlos. Conexões são importantes. Impressões são importantes. Um casamento não é só uma festa, é uma declaração social. Para você talvez seja. Para minha filha, é uma celebração de amor. São perspectivas diferentes. Ela suspirou frustrada. Vim aqui esperando encontrar um aliado. Alguém que entendesse que estamos tentando ajudar os jovens, mas vejo que você está contra nós. Não estou contra ninguém, dona Silvia. Estou a favor da felicidade da minha filha. Se isso coincide com o que vocês querem, ótimo. Se não coincide, minha lealdade é com ela, não com vocês. Silvia terminou seu cappuccino abruptamente. Foi um erro vir aqui. Achei que poderíamos conversar racionalmente. Podemos. Só que racional para você significa eu concordar com tudo que você diz. Ela pegou a bolsa e se levantou. Buenos dias, Carlos. Espero que você esteja preparado para as consequências dessa postura. Que consequências? Perguntei calmamente. Nós temos influência, Carlos. Recursos. Podemos tornar as coisas difíceis ou fáceis para o jovem casal. A escolha é deles. E aparentemente sua também. Com isso, ela saiu do café, deixando algumas notas sobre a mesa para pagar as bebidas. Fiquei sentado ali por mais alguns minutos terminando meu café. A máscara de Silvia havia caído completamente. Não era mais a senhora educada e condescendente do jantar. Era alguém acostumada a conseguir o que queria e que reagia mal quando contrariada. A ameaça velada não me assustou. Pelo contrário, confirmou o que eu suspeitava. Paguei minha conta, ignorando o dinheiro que Silvia havia deixado, e saí. Voltei para o escritório e passei o resto do dia trabalhando normalmente. À noite liguei para Marina para contar sobre o encontro. Ela ficou preocupada com as ameaças de Silvia, mas tentei tranquilizá-la. Os dias seguintes foram relativamente calmos. Marina e Felipe seguiram com seus planos de casamento simples. Reservaram a chácara em Cotia, contrataram o buffet, conversaram com os amigos músicos. Estavam radiantes, apesar da tensão com a família de Felipe. Henrique e Silvia, segundo Felipe contou para Marina, estavam fazendo o possível para sabotar os planos. Ligavam constantemente tentando convencê-los a mudar de ideia. Ofereceram pagar a lua de mel se eles aceitassem fazer a festa no clube. Depois ofereceram o apartamento sem condições anexadas. Felipe recusou tudo com firmeza crescente. Na sexta-feira daquela semana recebi uma ligação no escritório. Era Henrique. Carlos, preciso falar com você. É urgente. Pode ser hoje? Posso sim. Que horas? Às 6 da tarde, no meu escritório. Vou mandar o endereço por mensagem. Isso era interessante. Henrique queria me receber em seu território, mostrar seu poder, sua importância. Estava bem. Eu aceitaria o jogo. Às 5h30 saí do meu escritório na Berrini e dirigi até a região da Faria Lima, onde ficavam os laboratórios administrativos de Henrique. O prédio era imponente,
todo de vidro espelhado com um hall de entrada luxuoso. Identifiquei-me na recepção. A atendente, uma moça jovem e bem vestida, me olhou de cima a baixo com certo desdém ao ver minhas roupas simples. O Dr. Henrique está esperando o senhor. 22º andar, sala 2201. Subi no elevador espelhado, observando meu reflexo. Realmente parecia um homem simples, fora de lugar naquele ambiente corporativo sofisticado. Era exatamente a imagem que eu queria projetar. O elevador abriu num corredor amplo, com piso de mármore e paredes revestidas de madeira nobre. A sala de Henrique era enorme. Devia ter uns 80 metros quadrados, com janelas do chão ao teto oferecendo vista panorâmica da cidade. Sua mesa era de madeira maciça, provavelmente importada. Havia uma estante repleta de livros médicos e troféus, um sofá de couro italiano, quadros caros nas paredes. Carlos, entre, disse Henrique sem levantar-se da cadeira. Sente-se. Sentei-me numa das poltronas em frente à sua mesa. Ele me observou por um momento, dedos entrelaçados sobre a mesa, expressão grave. Obrigado por vir. Sei que foi longe para você. Não foi não. Moro em Osasco, mas trabalho relativamente perto daqui. Henrique ergueu uma sobrancelha. Trabalha perto da Faria Lima. Sua loja fica por aqui? Não exatamente, respondi vagamente. Mas venho para essa região com frequência. Para fazer compras para a loja, imagino. Algo assim. Henrique recostou-se na cadeira. Carlos, vou ser direto porque não gosto de perder tempo. Silvia me contou sobre a conversa de vocês. Sobre como você está apoiando essa loucura que Marina e Felipe estão fazendo. E o senhor me chamou aqui para tentar me convencer do contrário. Chamei você aqui para fazer uma proposta. Fiquei em silêncio, esperando. Henrique continuou. Você claramente tem influência sobre Marina. Ela confia em você, ouve seus conselhos. Quero que use essa influência para convencê-la a aceitar nossa ajuda. Em troca, estou disposto a, digamos, facilitar sua vida também. Facilitar minha vida. Repeti. Como exatamente? Henrique abriu uma gaveta e tirou um envelope. Dentro havia um cheque. Ele o empurrou pela mesa na minha direção. 50 mil reais. Para você. Sem condições, sem obrigações. Um presente de um futuro consogro para outro. Olhei para o cheque sem tocá-lo. E o que exatamente o senhor espera que eu faça com isso? Que convença Marina a aceitar o casamento no clube, o apartamento, toda a pompa que vocês querem impor. Henrique se inclinou para a frente. Olhe, Carlos, eu entendo. 50 mil reais é muito dinheiro para alguém na sua situação. Provavelmente mais do que você ganha em um ano inteiro com sua lojinha. Provavelmente concordei sem expressão. Com esse dinheiro você poderia reformar sua casa, trocar seu carro velho, talvez até tirar umas férias decentes pela primeira vez em anos. Tudo o que precisa fazer é uma conversa com sua filha. Convencê-la que nosso caminho é o melhor para todos. E se ela descobrir que recebi dinheiro para influenciá-la? Perguntei calmamente. Ela não precisa saber, respondeu Henrique. Isso fica entre nós. 2 homens resolvendo as coisas de forma prática, sem envolver emoções femininas na equação. Peguei o cheque e o examinei. Era real, assinado, pronto para ser depositado. 50 mil reais. Um valor que para mim era insignificante, mas que Henrique acreditava ser irresistível para alguém na minha suposta situação. É uma oferta generosa, Dr. Henrique. Muito generosa. Ele sorriu satisfeito. Então, temos um acordo? Rasguei o cheque em 4 pedaços e os coloquei de volta sobre a mesa. O sorriso de Henrique desapareceu instantaneamente. O que você acha que está fazendo? Recusando uma tentativa de suborno, respondi calmamente. Minha filha não está à venda. Minha integridade não está à venda. E certamente não vou traí-la por dinheiro. Henrique ficou vermelho. Você é um idiota. Está recusando dinheiro que mudaria sua vida? Por princípios? Exatamente por princípios. Algo que claramente o senhor não compreende. Ele bateu a mão na mesa. Você não sabe com quem está lidando, Carlos. Tenho conexões. Posso tornar sua vida muito difícil. Como? Perguntei genuinamente curioso.
O senhor vai usar suas conexões para prejudicar um humilde comerciante de Osasco? Isso não vai parecer um pouco desproporcional? Henrique respirava pesadamente, tentando controlar a raiva. Está cometendo um erro grande. Vou fazer Marina e Felipe verem razão, com ou sem sua ajuda. Boa sorte com isso, respondi levantando-me. Mas posso dar um conselho, Dr. Henrique? Mesmo não sendo solicitado? Ele não respondeu, apenas me fuzilou com os olhos. Quanto mais o senhor pressiona, mais eles vão resistir. Quanto mais tenta controlar, mais eles vão se afastar. Talvez seja a hora de aceitar que eles são adultos capazes de tomar suas próprias decisões. Saí do escritório antes que ele pudesse responder. No elevador, sorri para mim mesmo. Henrique havia acabado de me mostrar o quanto estava desesperado para manter controle sobre a situação. Estava disposto a subornar, ameaçar, manipular. Tudo isso confirmava que minha decisão de testá-los havia sido acertada. Dirigi de volta para casa satisfeito. Marina ligou pouco depois, dizendo que o pai de Felipe havia ligado para ele gritando ao telefone, dizendo que tinha tentado ser razoável comigo, mas que eu era impossível. Felipe, segundo Marina, simplesmente desligou o telefone na cara do pai. No sábado, uma semana depois do jantar inicial, Marina e Felipe vieram almoçar na minha casa. Preparei uma feijoada completa com todos os acompanhamentos tradicionais. Sentamos os três no quintal, sob a sombra das árvores, comendo e conversando sobre os preparativos do casamento. Pai, começou Marina, tem algo que quero te pedir. Claro, filha. O que é? Você poderia me levar ao altar? Sei que é tradicional o pai fazer isso, mas quero ter certeza que você quer. É uma honra ser perguntado. Senti os olhos marejarem. Seria a maior honra da minha vida, Marina. Felipe sorriu e segurou a mão de Marina. Senhor Carlos, queria agradecer por nos apoiar nessa decisão. Sei que não foi fácil, especialmente com meus pais pressionando todo mundo, mas ter seu apoio significou tudo para Marina, e para mim também. Vocês estão fazendo a coisa certa, respondi, começando o casamento nos termos de vocês, não nos de outras pessoas. Isso é fundamental. Marina limpou uma lágrima. Pai, tem outra coisa. A gente queria que você fizesse um discurso no casamento. Algo simples, do coração. Vou pensar em algo especial. Prometi. Terminamos o almoço conversando sobre detalhes da cerimônia. Eles estavam animados, planejando cada detalhe com carinho. A chácara em Cotia já estava reservada. As 80 pessoas confirmadas, o buffet contratado. Seria em 6 semanas, numa tarde de sábado. Quando eles saíram, comecei a planejar minha grande revelação. Precisava ser no momento certo, da forma certa. Não queria roubar o protagonismo do casamento de Marina, mas também sabia que Henrique e Sílvia precisavam aprender uma lição importante sobre julgar as pessoas. Nas semanas seguintes, Henrique e Sílvia continuaram tentando interferir. Ligavam para Felipe diariamente. Sílvia apareceu no trabalho de Marina 2 vezes, tentando convencê-la a mudar de ideia. Henrique ameaçou cortar a mesada que secretamente depositava na conta de Felipe, que o filho nem sabia que existia. Mas Marina e Felipe se mantiveram firmes. Cada investida dos pais de Felipe apenas fortalecia a resolução deles. 2 semanas antes do casamento, Henrique e Sílvia finalmente desistiram das tentativas diretas. Em vez disso, anunciaram que não compareceriam à cerimônia. Felipe ficou devastado. Marina me ligou chorando, dizendo que os pais dele haviam declarado que não iriam apoiar aquela farsa de casamento, que só voltariam a falar com o filho quando ele entrasse em razão. Era a cartada final deles, a tentativa derradeira de controle através da chantagem emocional. Conversei longamente com Felipe ao telefone. O rapaz estava dividido entre o amor pelos pais e a necessidade de estabelecer sua independência. Disse a ele que entendia perfeitamente o conflito, mas que ceder agora significaria estabelecer um padrão para o resto da vida dele com Marina. 3 dias depois, Sílvia ligou para mim novamente. Carlos, precisamos conversar. Uma última vez. Está bem. Quando? Amanhã.
no mesmo café onde nos encontramos antes. 10 horas. No dia seguinte, lá estava ela novamente, sentada na mesma mesa de canto. Mas dessa vez parecia menor, mais vulnerável. Havia círculos escuros sob seus olhos, como se não estivesse dormindo bem. Carlos, obrigada por vir. Não sei mais o que fazer. Sentei-me em frente a ela. O que exatamente a senhora quer, dona Silvia? Quero meu filho de volta. Ela enxugou uma lágrima. Henrique e eu não vamos ao casamento. Fizemos essa declaração pensando que Felipe voltaria atrás, mas ele não voltou. E agora não sabemos como recuar sem parecer que estamos cedendo. Às vezes ceder é exatamente o que precisamos fazer. Observei. Mas isso significaria admitir que estávamos errados. E vocês não conseguem fazer isso. Completei. Porque acreditam que admitir erro é mostrar fraqueza. Silvia ficou em silêncio por um longo momento. Você sabe, Carlos, passei a vida inteira construindo essa imagem. A mulher perfeita, da família perfeita, com tudo sob controle. A ideia de que meu filho se case numa chácara simples, com um casamento modesto, parece um fracasso meu, como se eu não tivesse dado a ele o suficiente. Mas não é sobre a senhora, dona Silvia. É sobre ele, sobre o que o faz feliz. Eu sei disso agora. Passou a mão pelo rosto, cansada. Mas Henrique não vê assim. Ele está convencido que estamos sendo desrespeitados, que precisamos manter nossa posição. Então a senhora precisa decidir o que é mais importante: manter uma posição ou estar presente no casamento do seu filho. Ela me encarou. É tão simples assim para você? É. Porque aprendi há muito tempo que orgulho não aquece ninguém nas noites frias. Amor, sim. Silvia suspirou profundamente. Vou ao casamento, mesmo que Henrique não vá. Preciso estar lá. Não posso perder esse momento com meu filho por causa de orgulho tolo. Acho que essa é a decisão mais sábia que a senhora tomou desde que nos conhecemos. Respondi gentilmente. Uma semana antes do casamento, Silvia ligou para Marina pedindo desculpas. Disse que estaria presente, que queria ajudar no que fosse necessário, que lamentava profundamente todo o conflito. Marina, emocionada, aceitou as desculpas. Henrique, no entanto, manteve sua posição. Não iria. Nos últimos dias antes do casamento, ajudei Marina com os preparativos finais. Fui com ela escolher as flores, revisar o cardápio com o buffet, conferir os detalhes na chácara. Ela estava radiante, apesar da tristeza por saber que o sogro não estaria presente. Na sexta-feira antes do casamento, tomei uma decisão. Era hora de encerrar a farsa e revelar quem eu realmente era. Mas faria isso de uma forma que Henrique e Silvia nunca esqueceriam. Liguei para meu advogado e pedi que preparasse alguns documentos específicos. No sábado de manhã, dia do casamento, acordei cedo. Tomei um banho demorado. Fiz a barba com cuidado. Abri meu guarda-roupa e, pela primeira vez desde que conheci a família de Felipe, peguei um dos meus ternos italianos. Azul marinho, corte impecável, tecido de altíssima qualidade. Vesti uma camisa branca de linho egípcio, abotoaduras de ouro discretas, gravata de seda azul clara. Calcei meus sapatos Oxford de couro italiano, lustrados até brilharem. Coloquei meu relógio suíço no pulso. Finalmente peguei minha pasta executiva de couro, onde havia colocado os documentos que meu advogado preparou. Olhei-me no espelho. Era uma transformação completa. Não era mais o comerciante humilde e derrotado. Era Carlos Rodrigues, empresário bem-sucedido, homem que construiu um império do zero. Peguei as chaves não do meu Corolla velho, mas do meu Mercedes classe E que ficava guardado na garagem, usado apenas ocasionalmente. Dirigi até a chácara em Cotia. Cheguei cedo, por volta das 2 da tarde. A cerimônia seria às 5. Marina estava no quarto da noiva se arrumando com as amigas. Quando me viu entrando, vestido daquela forma, deixou cair o batom que estava segurando. Pai. O quê? Como? Você está... Ela não conseguia formar frases completas. Sente-se, filha. Precisamos conversar antes da cerimônia. Marina sentou-se, olhos arregalados. Pai, o que está acontecendo? Por que você está vestido assim? De onde veio esse carro? Respirei fundo.
Filha, há algo que nunca te contei. Algo que mantive em segredo todos esses anos por amor, não por vergonha. Abri a pasta e mostrei a ela os documentos. Balanços financeiros da empresa, extratos bancários, comprovantes de propriedade das 15 lojas, documentos das participações nas construtoras. Marina lia cada página com expressão de choque crescente. Você é. Ela gaguejava. Sou dono de uma rede de lojas de materiais de construção que fatura mais de 2 milhões por ano. Tenho investimentos, imóveis, ações. Poderia ter te dado tudo, Marina. Mansão, carros, roupas de grife, viagens. Mas escolhi não fazer isso. Por quê? Ela perguntou com lágrimas nos olhos. Porque queria que você crescesse valorando as coisas certas. Trabalho, caráter, humildade. Não queria que você se tornasse como Henrique e Sílvia, medindo valor em dinheiro. E pelo visto funcionou. Marina me abraçou forte. Pai, eu não sei se rio ou se choro. Você me enganou a vida inteira. Mas entendo por quê. E te amo ainda mais por isso. E tem mais uma coisa, continuei. Aquele jantar no Terraço Itália. Fingi ser pobre de propósito. Queria ver como eles tratariam alguém que considerassem inferior. E eles falharam miseravelmente no teste, completou Marina, agora rindo e chorando ao mesmo tempo. Pai, você é diabólico. Sou estratégico, corrigi sorrindo. E hoje, na frente de todos, vou mostrar a eles quem eu realmente sou. Não por vingança, mas para ensiná-los uma lição que nunca esquecerão. As amigas de Marina explodiram em conversas animadas, adorando o drama. Marina enxugou as lágrimas, refez a maquiagem e terminou de se arrumar. Estava linda em seu vestido simples, mas elegante, com flores naturais no cabelo. Às 5 horas, os convidados estavam todos sentados. A cerimônia seria ao ar livre, sob um pergolado decorado com flores brancas e folhagens. Vi Sílvia sentada na segunda fileira, sozinha, vestida elegantemente, mas com expressão melancólica. Henrique não tinha vindo. A música começou. Ofereci meu braço para Marina. Ela segurou com força, sorrindo radiante. Caminhamos lentamente pelo corredor improvisado na grama. Todos se viraram para nos ver. Ouvi murmúrios de surpresa ao verem minha transformação. Felipe estava no altar, visivelmente emocionado. Quando entreguei Marina a ele, sussurrei: "Cuide bem da minha filha." Ele acenou, compreendendo. A cerimônia foi linda, íntima, cheia de amor genuíno. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, todos aplaudiram emocionados. Durante o coquetel, Sílvia se aproximou de mim hesitante. "Carlos, você está diferente. Muito diferente." Sorri. "Dona Sílvia, acho que está na hora de uma conversa honesta. Vamos caminhar?" Levei-a até um canto mais reservado do jardim. "Dona Sílvia, preciso confessar algo. Naquela noite no Terraço Itália, eu não era quem a senhora pensava que eu fosse." "O quê?" "Eu fingi ser pobre. Deliberadamente. Usei roupas velhas, dirigi meu carro mais antigo. Interpretei um papel. Queria ver como vocês me tratariam se pensassem que eu não tinha nada." Sílvia ficou pálida. Você nos enganou. Fiz um teste. E infelizmente vocês falharam. Trataram-me com condescendência. Ofereceram-me o prato mais barato. Tentaram me subornar para que eu desaparecesse da vida do meu próprio filho. Abri minha carteira e mostrei meu cartão empresarial Black, o mesmo que havia escondido naquela noite. Meu nome é Carlos Rodrigues. Sou fundador e proprietário da Rede Rodrigues de Materiais de Construção, com 15 lojas em 3 estados. Faturamento anual de 2,3 milhões de reais. Tenho participação em 2 construtoras de médio porte. Aquele Mercedes ali no estacionamento é meu. Esse terno custou mais que o jantar inteiro naquela noite. Sílvia levou a mão à boca, chocada. Mas por quê? Por que fazer isso? Porque dinheiro revela quem as pessoas realmente são. Quando acharam que eu era pobre, mostraram desprezo disfarçado de educação. Quando Henrique tentou me subornar com 50 mil reais, não sabia que eu gasto mais que isso em um único pedido de mercadoria. Nós, Sílvia gaguejava. Fomos horríveis com você. Sim, foram.
Mas não estou dizendo isso para humilhá-la. Estou dizendo para que aprenda algo. O valor de uma pessoa nunca está na conta bancária. Silvia começou a chorar. Carlos, me desculpe. Desculpe mesmo. Fui arrogante, preconceituosa, horrível. Você nos deu uma lição que jamais vou esquecer. Coloquei a mão em seu ombro gentilmente. O importante é aprender, dona Silvia. E estar aqui hoje, apoiando seu filho, já mostra que você está mudando. Naquele momento, ouvi barulho de carro chegando. Era um Mercedes preto. Henrique desceu, vestindo terno escuro, expressão séria. Ele caminhou diretamente até onde estávamos. Carlos, ele disse, voz embargada, preciso pedir desculpas. Por tudo. Pelo desrespeito, pela arrogância, pela tentativa de suborno. Fui um completo idiota. Olhei para ele, surpreso. O que mudou, Dr. Henrique? Ele respirou fundo. Passei a semana inteira sozinho, pensando. Percebi que estava perdendo meu filho por orgulho estúpido. E então, hoje de manhã, liguei para alguns contatos para investigar quem você realmente era. Descobri tudo. A rede de lojas, os investimentos. Tudo. Sorri. E isso mudou sua opinião sobre mim? Não, respondeu Henrique honestamente. O que mudou minha opinião foi perceber que você, tendo todo esse dinheiro, escolheu viver com humildade. Ensinou sua filha valores reais. E quando testou nossa família, nós falhamos miseravelmente. O dinheiro não te define. Sua escolha de caráter, sim. Estendi minha mão. Bem-vindo ao casamento, Dr. Henrique. A festa continuou maravilhosamente. Marina e Felipe estavam radiantes. Quando chegou a hora do meu discurso, pedi a atenção de todos. Segurei o microfone, olhei para minha filha e para meu genro. Marina, disse eu com voz emocionada, criei você sozinho depois que sua mãe partiu. Trabalhei duro, mas a maior recompensa não foi o sucesso financeiro que conquistei. Foi ver você se tornar essa mulher incrível, que valoriza as pessoas pelo que são, não pelo que têm. Você me ensinou que eu tinha feito as escolhas certas. Olhei para Felipe. Você, Felipe, teve a coragem de escolher seu próprio caminho, mesmo contra a pressão da sua família. Isso mostra o homem que você é. Finalmente, olhei para Henrique e Silvia. Famílias são imperfeitas. Cometemos erros, julgamos mal, agimos por orgulho. Mas o que nos define não são os erros, é nossa capacidade de reconhecê-los e crescer. Todos aplaudiram. Henrique se aproximou de mim. Carlos, posso fazer um brinde também? Claro. Ele pegou o microfone. Quero me desculpar publicamente com Carlos, com Marina e com meu filho. Julguei um homem pela aparência e fui completamente enganado. Não pelo disfarce dele, mas pela minha própria superficialidade. Carlos nos deu uma lição de humildade que nunca esquecerei. Silvia se juntou ao marido. Marina, me perdoe por não ter valorizado você desde o início pelo que realmente importa. Você é uma mulher maravilhosa, e meu filho é um homem de sorte. Marina abraçou os sogros todos chorando. A festa seguiu até tarde. Dançamos, comemos, rimos. Vi Henrique e Silvia conversando animadamente com meus amigos comerciantes e pedreiros. Pessoas que antes teriam ignorado completamente. Era uma transformação real. Quando a noite terminou, Marina me abraçou forte. Pai, obrigada por tudo. Por me criar com valores reais, por me proteger, por dar essa lição para a família do Felipe. Você é meu herói. Sempre foi. Sempre será. Você é minha maior conquista, filha. Não o dinheiro, não as empresas. Você... Dirigi de volta para casa em Osasco, no meu Mercedes, mas sabendo que no dia seguinte voltaria ao meu Corolla e às minhas roupas simples. Porque aprendi que o verdadeiro valor não está no que mostramos ao mundo, mas em quem somos quando ninguém está olhando. E assim, aquela farsa que criei para testar uma família acabou ensinando a todos nós, inclusive a mim mesmo, que a verdadeira riqueza está no amor, no respeito e na humildade. Lições que nenhum dinheiro no mundo pode comprar.